alguém vai ganhar. A primeira eleição Sempre do alguém vai Trump perder. foi uma mudança de... Foi uma virada de chave, né? Foi uma virada de chave, mas eu acho que naquele momento ele tinha muito menos capital administrativo. Não, tô falando da forma como foi feita a campanha e como foi ganha a eleição. Foi feito Sim, eu acho que menos das redes sociais, eu acho que das redes sociais mais foi agora. Eu acho que mesmo? Eu acho que 2016, eu não sei se foi tão determinante assim. Obviamente tem um papel, tá? Mas eu acho que ali foi um processo bem mais complexo, que tem a ver com a concorrência, que era Hillary Clinton. Agora, então... Você vê, é a segunda eleição que ele concorre com uma mulher e ele ganha. Verdade. Ele só perdeu pro Biden. Verdade. Né? As duas eleições que ele concorreu com mulheres, ele venceu. E aí eu não quero aqui simplificar a questão dizendo que é por causa disso, mas certamente é um padrão, né? E isso reflete um pouco o sistema político norte-americano. Mas eu acho que agora o que a gente teve, né, resumindo de maneira bem simplificada nessas eleições, foi uma mudança dinâmica na representatividade dos partidos políticos. Então, o Partido Democrata, que antes representava por décadas, se gabou de ser o representante da classe trabalhadora, perdeu isso. Né? Então, focou ali na questão da defesa da democracia e a questão do aborto, enquanto os republicanos falaram de economia e de imigração. Então, esse foi o grande duelo. E, curiosamente, o produto dessas eleições é que o Partido Republicano, que historicamente representava o grande empresariado, as grandes corporações, ficou conhecido pelo próprio resultado das eleições como sendo agora o Partido dos Trabalhadores. Verdade. Né? Então, é uma mudança de chave que não teve em 2016. Então, em 2016 isso não ocorreu. 2016 eu acho que foi um certo desgaste do sistema político, e particularmente dos governos democratas, né? E você teve ali uma figura de alguém antissistema, que é na verdade muito parte do sistema, né? Mas que vem com a retórica antissistema, e eu acho que é essa, mais do que as redes sociais, eu acho que é esse elemento aqui, a pedra de toque de todo o processo. É que o progressismo, a esquerda perdeu, né, esse elemento de rebeldia, esse elemento revolucionário, esse elemento de questionar o establishment, questionar o sistema, e a direita capturou esse processo. E tem feito, com o apoio das redes sociais, um exímio trabalho. Né? Perdeu, ficou um pouco no poder, perdeu, voltou à esquerda em vários países, e no caso dos Estados Unidos, a gente já teve o retorno agora do Donald Trump, né, depois de tudo aquilo que aconteceu durante os 4 anos dele e tal, que é surpreendente numa sociedade como a americana. Né? Uma sociedade americana que, em geral, se você tem uma sentença contra você, uma condenação, isso te marca. Né? Claro. E ele teve inúmeras e voltou com uma votação maior, com uma vitória indiscutível, e isso realmente é uma virada de chave. Só que ele traz com ele elementos econômicos que eles são preocupantes, porque muitas pessoas que votaram nele esperando que o preço das coisas caia, e agora eu estou morando lá, então a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Quero saber. Vai ter o contrário, porque o processo de elevação das tarifas, ele causa o quê? Vamos só imaginar para as pessoas entenderem. Chega um carro chinês barato. Não, vamos pegar um carro normal, um carro alemão. Tá. Então o carro alemão chegou, ele custa ali, sei lá, chutar $10 mil, não sei quanto custa, não tem carro lá, ando de metrô. Então chega um carro lá, custa $10 mil, e você paga... americano. O similar americano vai concorrer com ele, vamos pensar na mesma qualidade, vai custar ali entre 9 e 11 mil, e aí o cidadão americano vai comprar aquele que ele achar melhor. Quando ele coloca a tarifa, aquele automóvel custava 10 mil, vamos imaginar que ele coloca 20%, sobe para 12 mil. Então, o que a empresa americana de carro faz? Agora eu tenho um espaço maior de concorrência, não preciso cobrar 9, posso cobrar 11. Eu ainda vou ficar concorrente, né, competitivo com o carro alemão, minha margem de lucro. mas aumentou a minha margem de lucro. E pode, inclusive, moderar a produção, não precisa nem, se quiser, ampliar a produção, vai aumentar o faturamento dela, possivelmente a margem de lucro, e ela está ali tranquila. Mas o que aconteceu com a média dos preços? Aumentou. Subiu. Tá? E o que é a média dos preços? É a inflação. Tá? É outro nome que a gente dá para a medida da inflação. Por isso que muitas vezes você olha a inflação lá, aumentou 0,5%, só que para você aumentou 5%, porque a sua cesta de bens tem uma média diferente da média que o índice captura. Tá? Mas o índice ele capta a média das relações da economia como um todo, não é para representar
perfeita e precisamente cada indivíduo, para representar a média da economia. Muito bem. Se isso acontecer, o cidadão americano que votou no Trump esperando que o preço caísse, ele vai chegar lá e ele vai encontrar preço maior, não vai encontrar preço menor. E aqui vem um ponto curioso, que é um sinal de alerta para o governo Lula, que é o nível dos preços. Então, eu já morei nos Estados Unidos 2 vezes, uma vez em 97 e outra vez em 2014. Você tá em qual cidade lá? Agora eu estou em Washington, que é onde fica o fundo, né? Fica na capital. E o que você nota? Que produtos que antes custavam 3, 4 dólares estão custando 10, 11. O quê? Entendeu? Desodorante. Ah, é? Não, desodorante em certas lojas, ele fica, por exemplo, com cadeado. Você tem que chamar alguém para abrir, para você tirar o cadeado. Foi algo que quando eu morei antes eu nunca tinha visto isso. Né? Pô, fralda. Ela fica fechado, assim. Porque, né, aparentemente aumentou muito o número de furtos. Então você tem que chamar alguém para poder abrir para você pegar. E o preço dessas coisas subiu. Então mesmo quando a inflação cai, inflação é uma taxa de variação. Então ela está medindo o quanto cresce. Então se ela cresce menos, não significa que o preço vai cair. Só significa que ele vai subir mais devagar. Então ele continua subindo. Então mesmo quando um produto tem um preço, uma inflação zero, quando você pega na média a inflação está zero, tem preço que está subindo e tem preço que está caindo. Na média, eles estão parados. Entendi. E aí a pessoa vai no supermercado e fala assim, poxa, mas eu não quero pagar 12 dólares num desodorante. Quero pagar 3. Só que para isso acontecer, os preços teriam que ter uma queda, né, de algo em torno de, sei lá, 75%. Então, né, isso não vai acontecer. Tá? Então, o que tem que acontecer? Os salários têm que crescer. E aqui que vem um processo que é difícil para as pessoas captarem, e isso não tem a ver com intelecto. Tá? Não é que as pessoas são burras, não tem nada a ver com isso. É que quando sobe o preço, a tua memória é do nível, que é o que a gente chama de carestia. Então você fala, eu pagava 3, estou pagando 12. Mesmo que você tenha ganho muito mais, seu salário aumentou muito mais, você não pensa que seu salário aumentou muito mais do que aquilo. Você vai no supermercado com 100 reais e depois vai, 2 anos depois com 100 reais, você só compara o que você leva. Exato. Né? Então você dissocia uma coisa da outra. Tá? E é isso que tem a ver com o poder de compra da população. Que no período Biden, de fato, houve uma relativa estabilização do poder de compra da população, principalmente a população mais pobre, que não aumentou o seu poder de compra. Ou seja, os salários acompanharam os preços e não melhoraram a vida das pessoas. Sim. E aí vem um problema. Quando isso acontece, a pessoa não está olhando para trás, falando, olha onde eu estava, olha onde eu estou agora. Ela está olhando lá para cima. Ela quer chegar lá em cima e ela está vendo que está mais difícil para ela chegar lá em cima porque os preços estão acompanhando o salário dela. E ela não, ela quer que o salário corra bem à frente dos preços, para ela poder ter poupança, poder guardar, poder comprar mais, investir na educação sua, dos filhos, na sua qualificação, assim por diante. E isso vai levando a uma perda de confiança no sistema ou no partido político que está ali. Essa é uma questão diferente de saber de quem é a culpa. Tá? Porque a culpa é de quem está no poder. Mesmo que a causa original não tenha a ver né, com o governo que está no poder. Então isso que aconteceu nos Estados Unidos é um sinal para todos os governos que pegaram o poder nos países depois da pandemia e eles ainda estão sofrendo um pouco desses efeitos que vêm tanto da pandemia quanto da guerra da Ucrânia e a dificuldade muitas vezes de você subir os salários, né, para poder acompanhar o crescimento do custo de vida. Entendi. E a desigualdade vem da onde então? Porque se os preços estão subindo, se você tem essa percepção, mas esse dinheiro está indo para alguém também, né? Está aumentando essa disparidade entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, aí você tem o poder de cada grupo da sociedade de impor o seu preço. Tá. Então vamos imaginar aqui uma empresa que produz automóvel, uma empresa que produz eletrodomésticos, uma empresa que produz, né, serviços financeiros. Essa empresa, cada uma delas vai ter um poder de mercado. O que é o poder de mercado? A capacidade que eu tenho de te forçar a pagar o que eu quero que você pague. Claro. Entendeu? Então, tem empresas que são tão grandes que elas têm o poder de colocar um preço muito elevado para o consumidor. Então, ela pega mais dinheiro do consumidor. Apple. Pode pegar todas as big techs, né? A Meta, né? Todas Google, essas elas têm um poder grande porque você está consumindo direto delas, tem uma concorrência, tal, mas elas estão concorrendo por qualidade. Exatamente. Né? Eu nunca vi
pelo menos assim, uma grande quantidade de pessoas falando, eu vou sair, sei lá, do Netflix porque reajustou, Exato. né, o valor da mensalidade. A pessoa compra menos cebola, né, compra menos feijão. Ou cancela outro streaming. Ou vai cancelar outro streaming, ou em geral, não acaba cancelando outro tipo de produto. Verdade. Né? Porque o poder disso, né, entretenimento, acaba ganhando um peso maior na cesta da pessoa. Mas, de qualquer maneira, elas têm muito poder. Tá? E a questão é, elas empurram para você o preço que elas cobram. Só que tem uma outra dinâmica aqui da desigualdade, que é o poder delas na contratação dos trabalhadores. Entendi. Então, vamos imaginar, Vilela, você chega lá para trabalhar numa Big Tech, você senta na mesa, na frente ali do diretor do RH. Ele tá te entrevistando. A tua postura é, olha, adoro essa empresa, fantástico, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Você chega, seguinte, eu quero trabalhar 3 dias por dia, quero ganhar $30 mil, tá? E, eu vou decidir quando eu venho. Não. Escala 3x4, não é nem 4x3. Vou vir 3 dias, descansar 4 e eu escolho quando eu venho $30 mil mensais na minha conta. Você não faz assim, porque o poder tá com ela. Que é o que a gente chama de monopsônio. Ela comanda quem ela contrata. Então, são muitos trabalhadores vendendo a sua força de trabalho para uma única empresa. E isso foi algo que o Biden tentou atacar. Como? Que é esse poder regular, o poder de contratação que essas empresas têm e tentar impor limites ao quanto elas, por exemplo, reduzem o salário dos trabalhadores ou impõem jornadas de trabalho muito extenuantes. Nós temos um problema grave de enfermidades mentais nos Estados Unidos por conta de carga de jornadas de trabalho muito estressantes, muito longas, que vem exatamente de contratos de trabalho. Né? Lá é muito baseado em hora. Né? Então você não tem um contrato, vou trabalhar 44 horas. Trabalha e ganha por hora. E você tem ali algum limite que a empresa, em geral, coloca, quando coloca. Então, há também muitos problemas nesse sentido. E aí vem um elemento da desigualdade. Se a empresa tem o poder, o conjunto de empresas tem o poder de colocar um preço muito elevado e, ao mesmo tempo, colocar um salário muito baixo, então você está transferindo o poder de compra do trabalhador para a empresa. Certo. Tá? Quando a gente joga para a economia como um todo, é bem mais complicado. Mas você tem um elemento básico que é a disputa entre lucro e salário. Então, essa discussão da jornada, né, da escala 6x1, ela tem a ver exatamente com o conflito distributivo. Tá? Então, o que é o conflito distributivo? Os trabalhadores gastam muito tempo no trânsito para chegar no trabalho, trabalham as horas que são indicadas, às vezes até mais, recebem um salário que é insuficiente para que eles vivam bem, tenham acesso a lazer, cultura, investir na sua própria educação, na dos filhos, assim por diante. E até poder mudar do trabalho, né? Isso. E o lucro das empresas está indo bem. Não estou dizendo que de todas estão indo bem, é muito heterogêneo, né? O mundo do capital, o mundo dos empresários. Mas você pega grandes companhias que empregam trabalhadores pelas regras formais da CLT, e essas empresas estão lucrando muito. Então, são os trabalhadores reagindo, dizendo, eu quero um pedaço desse bolo maior. Porque eu sou... Inclusive, a empresa não fala que é colaborador? Sim. Se é colaborador, quer um pedaço. Inclusive...